Muito boa tarde para você que se liga na tela da Rádio E8S. Estamos ao vivo com E8 Show, edição número 13, trazendo muita informação, muita notícia bacana para você ficar bem informado no mundo do futebol alternativo, especialmente aqui nas competições da E8S. Hoje a gente vai dar uma repassada na rodada da Challenge League e também da Desvaliga, rodadas 24 e 19 respectivamente, que foram concluídas nesse final de semana. Inclusive, amanhã já vai se iniciar os próximos jogos da Desvaliga com uma daquelas partidas da rodada de reinício da rodada 18, que por conta da neve foram adiadas. É a partida entre a equipe reserva do Rapid Viena e o Áustria Salzburg. Vamos passando diretamente para a Challenge League, 24ª rodada completa, e a gente vai trazer tudo aqui para você com os detalhes. E a primeira partida que a gente traz para você é a partida entre Yverdon e Bellinzona. O Bellinzona foi goleado pela equipe do Yverdon 4-0. Você já vê na nossa tela aí o placar. Inclusive, peço para que você já siga a gente aqui na Twitch e também nas nossas outras redes, para que não perca nada. Enquanto você já vê, é assim, é rápido, papum, o primeiro gol do Yverdon. Robin Goliar abrindo o placar, camisa número 26, depois do cruzamento para a área, tocando para o fundo do gol. Bellinzona, como a legenda da nossa manchete aí já demonstra, situação complicada. O Bellinzona, que nesses 24 jogos venceu apenas 3. E aí tá a expulsão do Ari Sorensen. Ele que cometeu a falta, levou o cartão amarelo, reclamou e no mesmo lance já tomou o vermelho. Então, se já tava difícil pro Bellinzona, aí ficou ainda mais. Você vendo a boa defesa do goleiro número 16 do Bellinzona, o Muti, mais uma vez sendo exigido. A equipe do Yverdon agora passa aos 46 pontos, permanece olhando lá pra frente. Aí tá o segundo gol da equipe do Cantão de Vaud. Gol de Elias Pache, tocando de cabeça, 2-0. Isso já no segundo tempo da partida lá no Comunale de Bellinzona. O Yverdon, que tem o segundo melhor ataque da competição, graças a essa goleada aí, chegou aos 49 gols. Pro Aral ficar de olho, o saldo do Aral é pior que o do Yverdon, mas até o momento 7 pontos separam eles, e aí tá o terceiro gol da equipe do Yverdon. Gol do norueguês Kongsrud, recebendo dentro da área e batendo sem chances para o goleirão Muti. E aí, aos 44 do segundo tempo, você vai ter o Varal Tazar escapando sozinho, tocando na saída do goleiro. Então 4-0 para a equipe do Yverdon, afundando o Bellinzona na lanterna. Próxima partida entre Aral e Rapperswil-Jona é a partida que você viu aqui na tela da E8S. A gente já avança aqui para os melhores momentos, e aí tá o belo mosaico, a bela festa que preparou a torcida do Aral lá no estádio Briglefeld. Vole Isats, a mensagem que significa força máxima, força total. A equipe do Aral indo atrás do ascenso para a primeira divisão da Suíça. No momento está na vaga para o playoff. Eu já pego aqui a informação dessa partida, e é isso aí mesmo. Esse é o placar, 5-3. É um jogo frenético que a equipe do Aral venceu e que a gente teve a honra de transmitir aqui na tela da E8S. Você vendo aí as chegadas já da equipe das Águias. Teve que trabalhar bastante o goleirão Omerovic. Aí a cobrança de falta, nada poderia fazer o Omerovic. A bola pegou no poste.
E aí tá o primeiro gol da equipe do Rapperswil Jona. Gol de Florian Camberi depois do cruzamento de Giandomenico. Lá do lado esquerdo, ele desvia bem de cabeça, sem chances para o goleirão Ribel. E abre o placar para o Rapperswil Jona. Isso tudo com 10 de jogo. E agora logo aos 12, a gente vai ter o Rapperswil Jona ampliando o marcador. A partir desse momento, quem estava lá no Bruggelfeld, os torcedores do Aral devem ter se desmotivado um pouco, porque a equipe realmente sofreu um apagão. Esse aí é o gol do Riyad Salih, depois do toque do Relaco Schmidt. Enganou bem o goleirão do Aral. Mas e aí vai começar a reação da equipe do Aral, essa baita finalização aí, direto para fora. O Rapperswil Jona, que com essa derrota, mais uma derrota, já é a 14ª na competição, vai ficando estacionado na 6ª posição. E aí o gol, chute mascado, desvio, a bola foi entrando lentamente depois do toque do Skelkin Vlad. Para a celebração do técnico Brunello Iacopeta, você vendo por todos os ângulos, descontando aí a equipe do Aral. E já no segundo tempo, aos 9 minutos, você vai ver o Vlad mais uma vez aparecendo com um chutaço na entrada da área. Sem chances para o goleirão do Rapperswil Jona, empatando o jogo. E já estava emocionante, já estava bom por aí. Mas vai ficar ainda mais impressionante, porque a gente vai ter esse choque aí pelo alto. O choque do Ayete. Você vendo por todos os ângulos, ele em cima do filé, e o juizão deu o pênalti. Valon Fazliu, o craque da equipe, um dos artilheiros dessa temporada de Challenge League, bateu bem, bateu no meio do gol e virou para a equipe do Aral, 3-2. Grande defesa aí do goleirão Omerovic. E aí agora a gente vai ter o 4º gol da equipe do Aral. Você vendo, pancada de fora, Valon Fazliu de novo. Os dois atacantes da equipe do Aral, os dois kosovares, Vlad e Fazliu, 4 gols vindos de Kosovo. E aí descontou o Rapperswil Jona com o Felipe de Carvalho Ferreira. Depois da jogada lá no escanteio, ele apareceu sozinho para tocar para o fundo do gol. 4-3 por aí. E a gente ainda teria mais um gol. Gol do Afri. Ali na jogada de 2 contra 1, realmente ficou fácil demais para ele tocar para o fundo das redes. Então 5-3, vitória confortável da equipe do Aral. Aí você já tem as imagens de Stade Lausanne e Etoile Carouge. Esse jogo que já aconteceu no sábado. As outras 2 partidas eram da sexta. Esse jogo do sábado às 2 da tarde, a gente vai ter o Etoile Carouge surpreendendo e vencendo lá no Estádio Olímpico. 1-0 gol do Ousseynou Sene lá nos instantes finais de jogo. E tá na legenda aí que o Etoile foi eficaz, e exatamente porque finalizou menos a gol, né? E teve muito menos posse de bola, 64-36%. Apenas 11 chutes contra 23 do Stade Lausanne, mas conseguiu a vitória. É claro que isso passa também por uma boa atuação do goleiro Signori Antônio. Tá aí ele fazendo defesas importantes, jogador da seleção angolana de futebol. E agora o Etoile Carouge abre distância para o Bellinzona. Vai ficando cada vez mais inevitável
a queda do Bellinzona, a vantagem chegando a 8 pontos. Enquanto você vê aí as descidas da equipe do Stade Lausanne-Chi, todas sendo frustradas pela defesa do Etoile Carouge, e a bola com desvio quase mata o Signor Antônio. E aí, aos 48, o Sinu Sene avançou, bateu mascado, enganou o goleirão do Stade Lausanne-Chi, fez o gol. Fiquei até na dúvida, logo que vi, quanto à posição do Sene ser legal ou não. Mas já tá tudo marcado, tudo já correu lá no sábado. E esse aí foi o gol da equipe do Etoile Carouge. Em Neuchâtel, você já tem imagens da equipe do Xamax jogando agora com seu não tão tradicional, mas cada vez mais repetido uniforme amarelo contra a equipe do FC Ville. E um jogo morno, um jogo que terminou em 0-0, nenhuma equipe conseguiu balançar as redes. Resultado que não agrada, mas também não prejudica tanto nenhuma das equipes. Cada uma permanecendo na sua devida colocação. Você vendo aí boas defesas dos dois goleiros. Vamos então para o último jogo da rodada. O jogo entre Vaduz e Stenione. Um jogo importantíssimo, especialmente porque a gente tinha o líder da competição, que evidentemente venceu lá em Liechtenstein. Você vendo aí a torcida no Rhein-Park Stadium. E a equipe do Nyon, que é uma equipe, a equipe entre as duas, né, da pirâmide do futebol suíço, as duas principais, a equipe que mais tempo está sem vencer. E aí é o primeiro gol do Campos. Vou só pegar aqui ele que começou como titular, o Ângelo Campos, marcando seu primeiro gol no ano. A equipe do Nyon já atingindo, vou até fazer a contagem aqui, porque eu sempre me perco nesse dado. São 11, então, 11 jogos sem vencer. Relembro sempre a última vitória da equipe comandada pelo Andrea Binotto. Foi no dia 22 de novembro de 2025, então a situação é bem complicada. O Nyon não para de despencar na tabela. No momento está na 8ª colocação, já teve bem mais acima. Pegou também uma sequência bem complicada. O último jogo havia sido contra o Aral, mas não consegue encontrar o caminho da vitória a equipe do Binotto. Perdeu por 1-0 para o líder Vaduz. E vamos dar uma olhadinha na tabela. Essa é a situação. Após a 24ª rodada da Challenge League, temos o Vaduz liderando com 24 jogos, assim como todas as outras 9 equipes. 28 de saldo e 58 pontos, 5 a mais que o Aral, que tem 15 de saldo. O Yverdon chegando a um saldo melhor que da equipe do Aral, 19 positivo e 46 pontos. O Lausanne-Chi ficou estagnado com 35 pontos, 8 de saldo. Xamax com 32 pontos, menos 1 de saldo. Rapperswil Jona, a equipe que subiu da Promotion League com 28 pontos e menos 10 de saldo. O Ville com 25 pontos, menos 15 de saldo. O Nyon, mais uma derrota, menos 8 de saldo e 22 pontos. Etoile Carouge venceu, entrou ali na briga
com Union, menos 11 de saldo e 22 pontos também. E a equipe do Bellinzona na lanterna, a 8 pontos de distância, com impressionantes menos 25 de saldo. Vamos trazer agora também, virando a chave diretamente para a Zweitliga, a segunda divisão da Áustria, que você confere também aqui na tela da E8S. Vamos na ordem, né, das partidas que aconteceram também, a maioria das partidas na sexta, às 2 horas da tarde. A gente teve o Young Violets, a equipe reserva do Áustria Viena contra o Rapid 2, a segunda equipe, logicamente, do Rapid Viena. E 1-0 foi o placar. Enquanto eu trago para você aí o gol do Young Violets marcado pelo Jankovic, Fabian Jankovic. Você vendo aí a jogada, bela batida, colocada sem força, apenas para tirar do goleirão Orgler. Você vendo mais uma vez, bela batida do número 15. Mais uma partida das 2 horas da tarde. O Austria Klagenfurt empatou com o Schwarz-Weiß Bregenz. Enquanto eu trago aqui já para você os lances dessa partida 1-1. Todo mundo lá dentro da área para a cobrança do escanteio, onde vai sair o gol do Bregenz. Desvio de cabeça do Stefanon. A defesa não conseguiu tirar a bola de dentro do gol. Você vendo mais uma vez por todos os ângulos o Bregenz, que está na zona do rebaixamento, e o Klagenfurt, que com esse tropeço justamente fica na 13ª posição com 16 pontos. Foi ultrapassado pelo Kapfenberger e pelo Hertha Wels. Você vendo aí as descidas do Bregenz. Lembrando sempre que na Zweitliga a gente teve uma equipe que desistiu, né? Que foi a equipe do Stripfing. E a gente vai ter, então, em todas as rodadas, uma equipe que não joga, porque a gente ficou com um número ímpar de times na competição. Ficamos com 15 times. Quem não jogou nessa rodada foi... Vou só repassar bem aqui a informação para não errar, né? A princípio, quem não jogou nessa aí foi o Sturm 2. Perfeitamente. Você vendo aí já mais lances dessa partida. Uma empatada terminou. Mais uma descida e agora falta ali para a equipe do Bregenz. Lembrando também que essas duas equipes aí que estão na sua tela, essas equipes que se enfrentaram e ficaram na igualdade, são equipes que têm punições de 3 pontos a menos, por problemas financeiros envolvendo também as licenças. Então essas equipes têm uma dedução de 3 pontos na tabela. O Bregenz, se não fosse a punição, poderia estar com 14, enquanto o Klagenfurt estaria com 19. Você vendo aí o lance esquisito na cobrança de falta do número 10 do Bregenz. O Tartarotti, experiente capitão Johannes Tartarotti. E aí a gente já vai ter o gol do Austria Klagenfurt. Jogada trabalhada pelo meio. Cruzamento para a área sozinho. Jandrisevich tocando a bola pro fundo do gol. Sem chances para o Schossmann.
Você vendo aí mais uma vez o gol da equipe do Austria Klagenfurt. Agora, mais uma equipe secundária jogando Johannes Moser. aqui na tela da E8S, a equipe do Liefering, que venceu o First Vienna por 1-0. Tá aí o toque na saída do goleiro do Muricho. Alexander Muricho, aos 29 do segundo tempo. Camisa número 15 escapou, invadiu a área e bateu bem para dar a vitória ao Liefering. Próxima partida, última partida. De sexta-feira às 2 horas da tarde, o tropeço do Admira Wacker. Fora de casa perdeu para o Hertha Wels. Você vai ver também aí o gol decisivo logo aos 8 minutos. A bola sobrou tranquila para o Schweck tocar de pé esquerdo pro gol. A equipe do Admira que dominou esse jogo, mas não conseguiu achar o empate. Perdeu então para o Hertha Wels e com isso perdeu a liderança para a equipe do Amstetten, que é a equipe que a gente vai mostrar agora. A equipe do Amstetten chegando à liderança em um duelo direto entre as equipes que estavam lá na ponta. Quem perdeu foi o St. Pölten. Jogando em casa, perdeu por 3-1. Saiu na frente, você viu aí o gol do Stendera. Gol de pênalti do experiente jogador alemão. A equipe do Amstetten chegou aos 35 pontos, mas ainda pode ser ultrapassada porque o Lustenau tem um jogo por fazer. Aqueles jogos que foram adiados pela neve lá na primeira rodada do retorno. E o Floridsdorfer, que jogou também no sábado, jogou na tela da E8S, também está com um jogo atrasado. Se vencer, vai chegar aos mesmos 35 pontos, mas a princípio ele não vai passar por conta do saldo. Precisaria vencer por 2 gols ou mais. E aí já está o empate do Amstetten, do artilheiro Pirham, artilheiro da Zweiliga. Chegou agora aos 13 gols. Experiente austríaco. E aí, tudo igual entre essas duas equipes por intervalo. Você já com os lances do segundo tempo. Equipe do Amstetten. Aí o Pirham, camisa número 9, o matador finalizando, levando perigo para o goleirão Knet. E aí a gente já vai ter o gol da virada do Amstetten. Jogada trabalhada pelo lado direito. A bola chega dentro da área. O toque com categoria para finalização do Wimmer. Aos 53 minutos. Também conhecidos como 8 do segundo tempo. Invadiu a área e bateu tranquilamente o Wimmer. A equipe do St. Pölten tentando, foi uma partida equilibrada, com bastante oportunidade para cada lado. Você vendo o cruzamento pro meio da área, não chegou nela ali o capitão do St. Pölten, o Carlson. E aí a gente já vai ter o terceiro gol da equipe do Amstetten. Não, quase. Pela minutagem no relógio aqui, eu achei que já seria, mas foi finalização para fora. Agora eu me lembrei, né, que a jogada do terceiro gol do Amstetten foi pela direita. E o cruzamento que vem para a área, afasta bem mal a zaga. E aí com toda a classe, dribla, leva para o pé canhoto e finaliza o Grager. Você vendo aí, corte foi bem ruim do camisa número 7 da equipe do St. Pölten, o Amoa. 3-1 para o Amstetten. Portanto, foi o placar que teve oportunidade para fazer o quarto, mas o Pirham
bateu para fora. Agora o jogo do sábado, jogo que você viu aqui na tela da E8S, Áustria Salzburg e Floridsdorfer. Jogaço que você viu aqui com a gente. E fora de casa o Floridsdorfer venceu com o gol do Gabichler. Esse gol aí que você tá vendo. Jogada pela direita, também um erro defensivo. Agora vai dar pra ver melhor. Realmente, o Marusic não conseguiu fazer o toque de bola. Ela chegou no meio para finalização do Gabichler. 1 a 0 para o Floridsdorfer. E a gente vai ter também aqui uma repassada no gol do último jogo. Jogo de ontem. A gente teve o Sturm Graz 2 e a equipe do Kapfenberger. Você já com imagens desse jogo lá em Kapfenberg. Terminou com 2 a 1 a vitória para os donos da casa. Lance esquisito e o toque do Haider pro fundo do gol. A bola passou por todo mundo, ninguém viu ela. Saiu mal demais o goleirão do Kapfenberger, o Kolit. E ela morreu lá no fundo do gol. Aí vai se lançar o ataque o Kapfenberger. A jogada duvidosa, finalização, bate, rebate. E aí cai o jogador de vermelho dentro da área e o juizão assinala o pênalti. Pênalti para a equipe do Kapfenberg. Lá vai o centroavante número 23, o Luca Hassler, para fazer a cobrança. Você vendo mais uma vez esse lance. É um lance complicado. A falta do camisa número 2, o Bakhti. E aí já tá a cobrança de pênalti do Luca Hassler, batendo cruzado para fazer o gol do empate. Você vendo por mais um ângulo o gol do Kapfenberg. Tem uma descida aí perigosa também da equipe do Sturm 2. Chutes travados e uma pancada. Saiu perto do gol ali do Kolik. 1 a 1 até o momento. Mas vai virar esse jogo aí a equipe do Kapfenberg. O Sturm 2, que é o lanterna da competição, permanece afundado lá na 15ª posição, mas tem um jogo a menos. Então pode chegar aos 14 pontos e ultrapassar o Bregenz, mas só com esse resultado ele não sai da zona do rebaixamento, visto que são duas das equipes que estão disputando que caem, somadas ao Stripfing, que não conta porque o Stripfing evidentemente desistiu da competição, abdicou por problemas financeiros, não pagava há muitos meses os seus jogadores, e teve a licença finalmente revogada. A equipe azul e amarela da cidade do mesmo nome. E aí a jogada pela esquerda do Kapfenberger, que termina com o toque do Maier. Cruzamento do Roisa e o Thomas Maier tocando para o fundo do gol. Você vendo por mais um ângulo aí o gol da vitória do Kapfenberger. E a gente vai trazer para você, para finalizar esse 8 show, a nossa tabela, a situação da Zweiliga. Rodada terminando assim. O Amstetten é o líder, 18 jogos, 15 de saldo e 35 pontos. O Admira tá um ponto atrás, tem um saldo melhor, mas por conta do tropeço contra o Hertha Wels, principalmente, fica na segunda posição. Lembrando que na Challenge League a gente tem o segundo colocado disputando o playoff de acesso. Aqui na Zweiliga não existe isso, apenas o campeão sobe. O Lustenau, com um jogo a menos, 34 pontos, pode chegar à primeira posição, assim como o Floridsdorfer, que precisa vencer por 2 gols
ou mais. Porque com a vitória chega só aos 35. St. Pölten ficou para trás nessa briga aí pela liderança, 18 jogos, 32 pontos. A equipe do Young Violets tem 18 jogos, 27 pontos, e aí uma turma com um jogo a menos. O Liefering, o First Vienna e o Austria Salzburg com 25, 20 e 19 pontos cada. O Kappenberger, com a vitória, chegou aos 18 pontos, Hertha Wels aos 17. O Rapid Wien com um jogo a menos fica com 16, o Rapid Wien 2, evidentemente, equipe reserva. O Austria Klagenfurt, que tem essa penalização de 3 pontos, fica na berlinda, né, em relação à zona do rebaixamento com 16 pontos. O Bregenz também com um jogo a menos, 11 pontos. E o Sturm Graz 2 com 2 jogos a menos, também 11 pontos. Eu agradeço sempre o carinho da sua audiência, a sua sintonia. A gente teve um pequeno atraso no começo desse E8 Show. Peço desculpas a você, espectador, mas a gente estava preparando aqui para você o melhor conteúdo do futebol alternativo, as emoções que só a gente traz. Então, não se esquece de seguir a gente aqui, seguir nas nossas redes sociais para não perder mais nada, porque tem muita Challenge League e muita Desvaliga aqui na tela da E8S. Emoção que só a gente traz. Valeu!